Olá, pessoal! Como foi o fim de semana? Espero que tudo tranquilo. Esse é o Mundial Telenotícias trazendo uma análise dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. A humanidade é muito difícil. Ainda precisa passar por muita evolução até chegar ao ponto de respeito mútuo pela própria espécie. Isso nos parece distante demais, dado ao que vemos no nosso dia a dia. A gente vai dormir com iminência de paz e vejam só. Acorda com uma ameaça séria de terceira e definitiva guerra mundial. Seria por isso, talvez, que estamos vendo tantos sinais inexplicáveis pelos céus do mundo inteiro? Sinais de objetos não identificados voando sobre todos esses países? Quem sabe haja uma civilização por aí mais avançada que a nossa e que esteja preocupadíssima com as burrices e ignorâncias que podem causar a destruição completa da nossa própria espécie. Vem chumbo grosso por aí, infelizmente. E se alguém não estiver blefando, você pode esperar por dias longos e escuros, infelizmente. Vamos falar hoje sobre essa questão que está preocupando o mundo inteiro. Vai ser logo depois do recado de nosso apoiador. Preste bem atenção no que ele tem a dizer, que pode melhorar a sua qualidade de vida. Se liga aí que a gente volta logo depois para analisar toda essa bagunça que está chegando aí. Até já. Eu não andava, eu tomava muitos outros remédios, passava pomada. Mas quando eu andava, só por Deus que eu chegava em casa. Muitas vezes eu parava de frente a um carro, ou encostava num carro e pedia a Deus: meu Deus, me ajuda a chegar em casa, porque doía demais, 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 que só quem tem essa dor de artrose é que sabe a dor que é. Os médicos queriam me fazer a cirurgia, eu não quero cirurgia. Um mês atrás eu estou andando muito bem, então eu estou muito feliz. Obrigada mesmo, Deus abençoe vocês. Olá, Paulo, é um prazer e uma alegria imensa estar aqui para falar desse produto maravilhoso que vem transformando vidas. E quando eu falo em transformação de vida, é você poder voltar a fazer as coisas que você gosta, é você voltar a fazer as coisas que você precisa fazer. Tem muita gente que está sendo impedido de fazer as coisas por conta de saúde. E você acompanhou, agora você acabou de ouvir mais um testemunho, mais um depoimento de uma pessoa que também vivia com dores e hoje não sofre mais. Por quê? Porque colocou o Articular aqui no seu dia a dia, porque colocou o melhor produto ortopédico do Brasil no seu dia a dia. Então, gente, o que eu quero que você entenda é o seguinte: o Articular, ele vai fazer com que você volte a fazer as coisas que você fazia. Lembra antigamente que você produzia mais? Que você chegava em casa, ainda conseguia ajudar a esposa, conseguia curtir os netos, filhos, conseguia fazer tudo e não tinha esse cansaço, essa má disposição, essas dores que te acompanham? Gente, quando você coloca o Articular aqui no seu dia a dia, rapidamente ele dá resultado. Por quê? Hoje, segundo a Anvisa e o Ministério da Saúde, nós somos o melhor tratamento ortopédico do Brasil. E sabe por que nós somos o melhor? Porque dentro de um só produto, você tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Por exemplo, o Articular, ele é rico em condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o melhor de tudo é que ele tem o ácido hialurônico ortopédico. Você já ouviu falar do ácido hialurônico? Gente, hoje o ácido hialurônico ele transformou o mundo da ortopedia. Ninguém, eu falo, ninguém mais faz cirurgia. Hoje, a cirurgia, que é aquela prótese que eles colocam entre os ossos para não bater o osso com o osso, para não causar o atrito, hoje a cirurgia ela foi substituída pelas infiltrações, pela aquela injeção de ácido hialurônico. Então, por exemplo, quando é detectado um desgaste, você vai numa clínica ortopédica, eles fazem a ressonância, eles vão te dar duas opções: cirurgia, que hoje está de lado, e as infiltrações com ácido hialurônico. Só que, gente, uma infiltração custa mais de R$2.000. E uma só não dá resultado. É por isso que eu falo. Uma pessoa, por exemplo, que é assalariada, não tem condições de fazer um tratamento como esse. E foi por esse motivo que nós trouxemos o Articular, porque é um produto que cabe no orçamento de qualquer cidadão brasileiro. E você, que está me ouvindo agora, merece viver sem dores. Você merece trabalhar, produzir mais. E quando chegar em casa, ainda ter disposição para poder aproveitar a família. Quando chegar o final de semana, você poder fazer as coisas com a sua família, você poder viajar, fazer alguma coisa legal, uma coisa bacana, coisa que você não faz mais. Gente, o Articular está transformando vidas e hoje eu quero que você também receba essa transformação, porque eu tenho certeza
que daqui a 2, 3 semanas é você quem vai estar contando o seu depoimento, é você quem vai estar contando o seu testemunho, e eu tenho muita fé que você vai sair desse sofrimento. Chega de ficar gastando dinheiro com medicação de farmácia. Gente, hoje existe mais medicamento do que alimento. Você vai no centro da cidade, você encontra 10, 15, 20 farmácias, uma do lado da outra, e não tem a mesma coisa de mercado não. Mercado tem 1 ou 2, agora a farmácia tem 20 e 30. É o que eu falo. Não fique preso no sistema farmacêutico. O Articulark, ele vai fazer com que você pare de tomar analgésico, medicação para dor, nada disso você vai precisar, porque o Articulark ele já desinflama o corpo, lubrifica as articulações, repõe a cartilagem que foi perdida e faz a sua mobilidade ficar 100%. Não consegue subir? Descer a escada, abaixar, levantar, dirigir, trabalhar, ligue e peça o seu Articulark. O telefone está bem aqui abaixo e aproveita porque hoje a promoção está incrível. Eu preparei hoje 300 kits e os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora vão receber um desconto especial, o maior desconto já visto aqui. Então aproveita e ligue agora, 0800 591 4391, 0800 591 4391. Vou repetir o telefone, é bem tranquilo, bem fácil. Tem a opção também de você acessar o WhatsApp via QR Code. É só apontar a câmera do seu celular aqui para baixo que você tem acesso direto ao atendimento WhatsApp. Não é inteligência artificial, é atendimento humano, tá? E o seu tratamento será acompanhado. Não é só vender não, nós vamos acompanhar o seu tratamento para que você de fato tenha resultado. A minha preocupação é que você tenha resultado e você vai ter, porque esse produto ele é maravilhoso. São 2 cápsulas ao dia e você vai ver a melhoria na primeira semana de uso. Aproveita e liga 0800 591 4391, 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente. Eu vou começar pelo Ora Pronobis, porque o Ora Pronobis ele é maravilhoso. Gente, Ora Pronobis é conhecido como Santa Planta. Ajuda no diabetes, controle do diabetes, pressão alta, colesterol, quem tem problemas intestinais. Ele é maravilhoso. E junto com o Ora Pronobis, você ainda ganha também as pomadas. Gente, são pomadas maravilhosas. Pomada diurna e pomada noturna. A pomada diurna, ela tem Ora Pronobis na composição, carqueja, camomila. É uma pomada maravilhosa. Você passa ela todo dia de manhã. Passa ela e toma uma cápsula do Articulark, assim que você acorda. E vai a pomada noturna, para você passar antes de dormir. Então, quando você for tomar a segunda cápsula, toma a cápsula da noite e também passa a pomada da noite. Você fazendo esse processo, eu garanto para você que na primeira semana de uso você vai ter uma grande melhora. E junto com as pomadas e com a Ora Pronobis, ainda vai mais 2 itens que é para te ajudar a ter um resultado mais rápido. São os massageadores. Vai o massageador para os pés, aquele que você coloca os pés em cima dele, faz aquela massagem, melhora varizes, melhora a queimação nas pernas, e também vai a pistola massageadora profissional. Tudo isso você recebe na porta de casa e o pagamento é só pro mês que vem. Então, gente, aproveita e ligue agora, 0800 591 4391, 0800 591 4391. Receba o Articulark, que é o melhor produto ortopédico do Brasil, Paulo! Já estamos de volta com o nosso programa de análise dos fatos pelo Brasil e o mundo. Agora parece que não vai ter jeito. O presidente americano que está saindo, deixando a Casa Branca em janeiro, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance para atingir alvos dentro da Rússia. Obviamente que os artefatos são fornecidos pelos próprios Estados Unidos e vários países da OTAN, como Grã-Bretanha, Alemanha e Polônia. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, expressou nesta segunda-feira, 18 de novembro, sua esperança de que agora os membros da União Europeia possam concordar em permitir que a Ucrânia utilize armas para atacar dentro do território russo. Veja. I've been saying once and again that Ukraine should be able to use the arm we provided to them in order to not only to stop the arrow, but also to be able to hit the Arcas. I continue believing this is what has to be done. I'm sure it will be discussed once again. I hope members said will agree on that, and if not, anyone will do whatever they believe is according with the need to support Ukraine. Pois é, e o presidente francês Emmanuel Macron chegou a dizer que o presidente russo Vladimir Putin só entende mesmo a linguagem do endurecimento. Mas a França, que já forneceu mísseis de longo alcance para a Ucrânia, sinalizou nesta segunda-feira que permitir que Kiev ataque alvos militares dentro da Rússia permanece uma opção em consideração, disse o ministro das Relações Exteriores Jean-Noël Barrot. Veja.
Well, you've heard President Macron on May 25th in Meseberg earlier this year, where we openly said that this was an option that we would consider if it was to allow to strike targets from where Russians are currently aggressing Ukrainian territory. A administração do presidente americano Joe Biden, segundo fontes ainda não oficiais, autorizou a Ucrânia a utilizar as inúmeras armas fabricadas nos Estados Unidos para realizar ataques em território russo, inclusive atingindo o Kremlin, de acordo com 2 oficiais americanos e uma fonte familiarizada com a decisão. Esta é uma mudança significativa na política de Washington em relação ao conflito entre Ucrânia e Rússia. A notícia foi recebida com alegria pelos países membros da OTAN, que não veem outra solução para parar a Rússia, senão o fortalecimento da Ucrânia. O chanceler holandês Casper Waldkamp disse lamentar apenas que a notícia tenha vazado. Para ele, o melhor seria pegar a Rússia de surpresa. Veja. Ja, kijk, ik denk dat dit een adequate respons is ook op de Noord-Koreaanse troepenpresentie nu aan Russische zijde. Dus het is echt een goede reactie daarop. Wat ik wel jammer vind is dat dit nu al naar buiten is gekomen. Liever had ik gehad dat het een verrassingseffect voor de Russen was geweest. E o presidente polonês Andrzej Duda também afirmou nesta segunda-feira, dia 18 de novembro, que a decisão de Joe Biden de permitir à Ucrânia usar armas fabricadas nos Estados Unidos pode ser um momento decisivo nessa guerra. Veja. Z satysfakcją przyjąłem tą decyzję prezydenta Joe Bidena i naszych sojuszników, bo uważam, że Ukraina powinna mieć środki takiej obrony, aby mogła odepchnąć to zaplecze rosyjskie, aby nie było ono tak blisko linii frontu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Rosjanie zapraszają do udziału po swojej stronie w tej wojnie swoich sojuszników. Tam są obecni żołnierze Korei Północnej, więc to zasadniczo zmienia sytuację na froncie i ta decyzja prezydenta Joe Bidena, uważam, była bardzo potrzebna. Uou! E agora? E o outro lado? O que o presidente russo Vladimir Putin está dizendo de tudo isso? Porque o uso de armas de longo alcance, fabricadas nos Estados Unidos, é compreendido como a participação americana e da OTAN nesta guerra com a Ucrânia. O Kremlin declarou nesta segunda-feira que qualquer decisão dos Estados Unidos de permitir que a Ucrânia lance mísseis americanos em território russo significaria envolvimento direto no conflito, acusando o governo de Joe Biden de intensificar as tensões. Há meses, a Rússia vem alertando o Ocidente sobre como interpretaria uma decisão desse tipo, afirmando que isso aumentaria o risco de um confronto com a aliança da OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Questionado nesta segunda-feira sobre reportagens do New York Times, afirmando que o governo Biden teria tomado essa decisão sobre ataques de longo alcance, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, observou que as reportagens não se baseavam em nenhuma declaração oficial ainda. Veja o que ele disse. Вы знаете, пока есть публикация в западных СМИ, но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно, они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать подливать масло в огонь и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта. Segundo ele, o presidente Vladimir Putin deixou absolutamente clara a posição da Rússia ao falar em São Petersburgo em setembro. Putin, na ocasião, afirmou, em 12 de setembro, que a aprovação ocidental para uma medida desse tipo significaria um envolvimento direto dos países da OTAN, dos Estados Unidos e da Europa na guerra da Ucrânia, contra a Ucrânia, pois a infraestrutura militar da OTAN e o seu pessoal teriam que estar envolvidos no direcionamento e disparo desses mísseis.
Veja o que foi dito por Putin na época. Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим армиям или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. A Ucrânia planeja realizar os seus primeiros ataques de longo alcance nos próximos dias, segundo fontes, sem revelar detalhes devido a preocupações de segurança operacional. A Casa Branca se recusou a comentar o assunto. A decisão dos Estados Unidos, tomada 2 meses antes da posse do presidente eleito Donald Trump em 20 de janeiro, vem após meses de pedidos do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para permitir que as forças militares da Ucrânia utilizem armas norte-americanas para atingir alvos militares russos distantes de suas fronteiras. Essa mudança ocorre após o envio de tropas terrestres norte-coreanas pela Rússia para reforçar suas próprias forças, o que causou alarme em Washington e Kiev. Os primeiros ataques profundos provavelmente serão realizados com foguetes ATACMS, que têm um alcance de até 306 quilômetros, segundo as fontes. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta segunda-feira que os mísseis falarão por si mesmos. Veja. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Слава Україні! Os noticiários na Rússia abriram nesta segunda-feira com a notícia da suposta decisão do presidente Joe Biden. Segundo as notícias, o uso de armas pela Ucrânia se concentraria nas regiões de Kursk, numa escalada que partiu do próprio Ocidente e não da Rússia. Foi uma forma de passar para os cidadãos russos que o país deles é vítima da Ucrânia e da OTAN. Já nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump fez um alerta pesado e muito sério sobre essa escalada de conflito. Ele condenou a decisão de Joe Biden, afirmando que a medida pode levar a uma guerra nuclear, sim. Trump disse ainda que, apesar de não estar no poder, usará toda a influência que tem para impedir o avanço do que chamou de Terceira Guerra Mundial. Veja. Under Joe Biden, the world has become vastly more dangerous, and there is no greater danger than the deadly menace of nuclear weapons and hypersonic missiles. Hypersonic missiles move at many times the speed of sound and 6 times faster than current missiles. Armed with nuclear weapons, they could annihilate entire cities and even countries within minutes. And we cannot let this happen. If you take a look right now, the nuclear word is being mentioned all the time. This is a word that you're not allowed to use. It was never used during the Trump administration, but now other countries are using that word against us because they have no respect for our leadership. World War III would be a catastrophe unlike any other. This would make World War I and World War II like very small battles. The best way to ensure that such a conflict never happens is to be prepared with unmatched technology and unrivaled strength. To this end, when I'm Commander-in-Chief, which we did an awfully good job at rebuilding our military, we rebuilt the entire military, once again I will work with Congress and our
great military leaders, not the ones you see on television. I don't consider them leaders. But we're going to work with them to build a state-of-the-art, next-generation missile defense shield. Just as Israel is now protected by the Iron Dome, a dream once thought impossible, America must have an impenetrable dome to protect our people. We worked with Israel to develop that dome. They relied on us, not just them, they relied on us. We have technology that's unsurpassed, but our past leaders haven't really wanted to use it. I rebuilt our military at a level that nobody thought possible, but we have to now go that further step. We must be able to defend our homeland, our allies, and our military assets around the world from the threat of hypersonic missiles, no matter where they are launched from. Our adversaries must understand that they, not the United States, will be totally destroyed if they ever dared to launch missiles against our homeland. The Space Force, which was inaugurated under my leadership, will have a very vital role to play. It was such an important thing we did. The Democrats fought us all the way, but we got it passed. First time in 79 years, a new force. Just as I rebuilt our military, especially our nuclear capabilities, I will build the shield to defend America from missile attack. We will have a peace through strength, and that's what we had, and we had no wars during the Trump administration. We had no wars, remember that, because we were strong, the other side knew it, and they didn't want to play games, they didn't want to mess around. Thank you very much. Viu aí? Agora está explicado o que ele queria com a força espacial. Os americanos têm condições de explodir os mísseis balísticos e hipersônicos dos russos antes de saírem do espaço aéreo russo. Então é uma coisa inteiramente preocupante para todo lado. E a impressão que fica é que essa esquerda, quando não consegue alcançar o que deseja, me perdoe o uso da palavra, mas joga merda no ventilador. Biden sabe muito bem que deixa a presidência em janeiro e que Donald Trump não vai permitir que essa guerra avance. Ele é contra a guerra. O que Trump está fazendo, fontes disseram, são prováveis ligações para o presidente russo para tranquilizá-lo e pedir que aguente mais um pouco, até o dia 20 de janeiro. Quando ele assumir, ele resolve essa questão de uma vez por todas. Quem também está bastante preocupado é Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, porque ele terá apenas 2 meses para a contraofensiva. Ele não conseguirá mais esse intento depois que Trump assumir a Casa Branca. Por isso, deve apressar o ataque contra os russos, não só na região de Kursk, mas também onde mais achar que deve, incluindo aí o Kremlin. Sendo assim, estaria fora do esforço de Donald Trump uma decisão da esquerda de Joe Biden, que poderá levar o mundo, infelizmente, assim, uma terceira guerra mundial. O bicho vai pegar. Rezamos para que isso não aconteça. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse assunto com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Também vamos mostrar como a situação do Brasil piorou depois das declarações da primeira-dama Janja da Silva contra o super-ministro Elon Musk. Nós voltamos logo depois do recado de nosso apoiador para quem quer voltar a ter alegrias nas relações sexuais. Veja aí. Exatamente, Paulo. Olha, é sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito. Isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado o
tem vontade, mas não adianta ter vontade e entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona. E isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone. 0800 323 0090. Anota o telefone. 0800 323 0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido porque você não precisa tomar todos os dias. Uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode. Mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800 323 0090. Tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho, e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800 323 0090. Ó, o homem inteligente é o homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O presidente Lula abriu a cúpula do G20 nesta segunda-feira com o lançamento de uma aliança global para combater a pobreza e a fome, apoiada por 81 países. A aliança, que busca coordenar esforços internacionais para erradicar a fome e a pobreza, conta com o apoio da União Africana, União Europeia, organizações internacionais, bancos de desenvolvimento e fundações filantrópicas, como a Fundação Rockefeller e a Fundação Bill e Melinda Gates. No entanto, diplomatas envolvidos na redação de uma declaração conjunta com os líderes do G20 têm enfrentado dificuldades para manter um acordo frágil sobre como abordar a crescente guerra na Ucrânia, tentando incluir aí um apelo vago por paz, sem criticar diretamente nenhum dos participantes. E para falar mais sobre esse encontro, nós vamos conversar agora com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Olá, Gerson, seja muito bem-vindo.
Um encontro desse do G20 acaba sem muita importância porque Joe Biden está de saída, né? Está saindo, está dando adeus à Casa Branca. E se não tem Donald Trump, qualquer coisa que Biden se comprometer não vai ter força de decisão, não é? Qual é a sua opinião sobre isso? Pois é, Paulo, muito bom estar de volta. Saúdo a você e a nossa audiência diferenciada do Mundial Telenotícias. Você tem toda a razão e eu vou além. Eu creio que não só a importância da cúpula é esvaziada com Joe Biden já em final de mandato, mas também, de certa maneira, esse tema que o presidente Lula escolhe e tenta colocar a sua ênfase, ainda na sua experiência do passado, tentando trazer lá de trás aquela ideia que um dia chegou até a fazer com que militantes do PT propusessem o nome de Lula para o Prêmio Nobel da Paz. Veja só, lá atrás se passou a imagem que ele mesmo já em entrevistas contou que era tudo mentira, que ele falava lá fora da fome no Brasil, das crianças na rua, os números que ele chutava, isso ele mesmo diz que saía falando para impressionar as multidões e, de fato, os seus primeiros governos, Lula I e Lula II, foram governos tidos pela comunidade internacional como preocupados com a questão social. Essa imagem, no entanto, Paulo, ela se deteriorou não somente por causa da corrupção, da Lava Jato, do tempo que ele passou na prisão, do retorno apoiado pelo Partido Democrata por Joe Biden numa eleição muito controvertida e até do desgaste da situação política atual, que em muitos países já enxerga o Brasil numa espécie de paraditadura, numa mudança de regime. Mas não foi nem só isso, Paulo. A verdade é que o tema que ele escolheu, na atual conjuntura, já é um tema que está associado aos países comunistas ou que adotaram o modelo socialista. Veja, os países que mais sofrem com a fome e com a pobreza são justamente os países africanos que vieram de um grande período de lutas políticas por causa do comunismo. São nações islâmicas socialistas ou nações comunistas, algumas com ditaduras militares que estão aí em guerras há décadas por causa do modelo socialista. Em contrapartida, quando a gente olha os países da Ásia que emergiram economicamente, inclusive a própria China, são aqueles que abandonaram o modelo socialista, abraçaram o capitalismo, ainda que seja um capitalismo de Estado como a China, mas se jogaram para as relações de mercado completamente diferentes daquele modelo ainda ancorado no século passado. Veja a América do Sul, por exemplo. A Bolívia, a Venezuela, até a Argentina, antes de Milei, são exemplos incontestes do que pode fazer o tal do socialismo do século XXI. Então, Paulo, essa abordagem do Lula ela está anacrônica e está, infelizmente, levando a grande parte desse tempo que poderia estar sendo utilizado para soluções mundiais para nada mais, nada menos do que uma perda de tempo numa atividade social e que até mesmo aquelas atividades paralelas, né, que a gente viu ali sendo montadas foram esmaecidas, não só por causa da Janja, que a gente pode falar daqui a pouco, mas também pela demonstração que houve com fotografias dos presos políticos ali numa grande revolta que foi mostrada ali na praia de Copacabana e que também será deslocada amanhã para outra área, mostrando para a comunidade internacional que o Brasil vive um momento muito complicado. Então, Paulo, eu creio que está sendo uma oportunidade desperdiçada no campo internacional e, do ponto de vista do Brasil, não está ajudando muito na imagem internacional não, viu, Paulo? É um fiasco, né? Se a gente for analisar ali direitinho, é um fiasco e uma situação extremamente antagônica, porque o presidente Lula quer passar a imagem daquele Lula lá do primeiro mandato, aquele Lula lá da década de 80, que brigava, que convencia o mundo com aqueles seus discursos, né, de sindicalista, de combate à fome, coisa e tal. E o outro lado agora é um novo tempo. É o tempo da tecnologia, o tempo da informação globalizada, está todo mundo sabendo o que está acontecendo e fica muito difícil ele passar a ideia que ele tentou passar dizendo que ele, ao entrar no governo, acabou tirando 33 milhões
de famintos, de miseráveis. O Lula disse que quando ele entrou no governo, em 2014, tinha tudo isso de famintos, e agora com 1 ano e meio praticamente de governo, não chegou ainda nem a 2 anos, ele tirou de novo, ele encontrou o país com 33 milhões de famintos e agora acabou tirando de novo isso aí. O que ele está esperando com isso? Está tentando conseguir um Nobel de alguma coisa? Veja o momento exato em que Lula tenta enganar os membros do encontro. Roda aí. Conseguimos sair do mapa da fome da FAO em 2014, para o qual votamos em 2022 em um contexto de desarticulação do Estado de bem-estar social. Foi com tristeza que, ao voltar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas famintas. Em 1 ano e 11 meses, o retorno desses programas já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. Gerson Gomes, a esquerda brasileira continua acreditando mesmo que as narrativas que monta vai convencer qualquer um, mundo afora, né? Por isso que eles querem controlar as mídias sociais, né? Controlar a liberdade de informação, porque hoje já não cola mais. Hoje todo mundo sabe disso, ou seja, todo mundo que estava ali atrás dele, né? O Joe Biden, o Macron, todo mundo já conhece a realidade brasileira. Então, o que esses caras querem com isso? Subestimar a inteligência do mundo e do povo brasileiro também, Gerson? E como eu disse, o modelo do capitalismo que o PT ele tem grande aversão, ou pelo menos ele se coloca ainda, como disse, ancorado na ideologia do século passado, daquela ideia do marxismo ainda lutando contra o capitalismo. Tudo isso já foi ultrapassado por grande parte desses países que estão ali olhando ou ouvindo a sua fala e que tem, como você disse hoje, informações muito mais acuradas e que sabem que o momento importante da cúpula será as reuniões bilaterais, oportunidades de alguns países articularem o que está acontecendo lá na Ucrânia e até mesmo em Israel. Nós sabemos que o Brasil não tem estatura geopolítica para interferir em nenhum desses processos, nem no leste europeu, nem no Oriente Médio. Ele já foi tido como anão diplomático, recebeu esse apelido depreciativo justamente por algumas iniciativas do presidente Lula, querendo se colocar ou avocar a si uma estatura que ele não tem, nem do ponto de vista econômico, nem mesmo militar. São ações que hoje demandam a presença, tanto no Oriente Médio quanto no leste europeu, de países que têm potência militar e econômica para intervir no processo. E o Brasil, ele chama esses assuntos mais vagos, como fome, como luta contra a pobreza, etc., como se ainda estivesse vivendo lá naquela época do terceiro mundo, do sul global, em que ele se tenta colocar ou tenta assumir uma liderança dos pobres, a liderança dos rejeitados, dos oprimidos. Esse discurso, Paulo, não emplaca mais em lugar nenhum. Veja a Argentina, por exemplo, que acabou de demonstrar ao mundo o que 1 ano de administração do Milei fez em relação à pobreza, essa sim. Se você conhece a Argentina, e grande parte da nossa audiência conhece a Argentina, você sabe que a pobreza chegou de um modo em que em 100 anos o argentino nunca tinha visto. Ele perdeu o status de uma das nações mais ricas ali na virada do século XIX para XX e chegou a níveis de pobreza em que o argentino foi para a rua, morar na rua, não tinha emprego, começou a catar lixo, coisa que o argentino que se ufana de ser uma cultura quase europeia dentro da América do Sul, sofreu demais. E eles estão se recuperando, Paulo. Se recuperando como? Justamente com a política econômica na contramão do que o governo do PT está fazendo. Então, não engana mais ninguém. Você mesmo disse, e eu creio que vai acontecer. Os próximos 2 anos do Lula não serão isso que ele está dizendo, os anos em que ele acabará com a pobreza e a fome no Brasil. Pelo contrário, tudo leva a crer, pelo que a gente já olha, é que ele jogará o país num período de Dilma 3,
ou seja, uma grande crise econômica, com uma crise na segurança pública e com a corrupção sistêmica retornando. E isso nós já vimos lá atrás, e o mundo também, viu, Paulo? Ele não engana mais ninguém. Pois é, e ele falou que tirou esses 33 milhões de brasileiros da fome graças aos programas sociais. Que programas sociais são esses? Porque o principal deles era o Bolsa Família. E o Bolsa Família, cerca de 70% dele, ou seja, do programa social, ficou comprovado isso, os beneficiários estavam apostando em bets, em empresa de bets, usando o dinheiro para apostar em bets. Então, como é que se tira 33 milhões de brasileiros da fome usando apenas 30% do Bolsa Família, por exemplo? Quais são os outros programas sociais que favorecem isso? Porque o preço da carne está subindo assustadoramente. Entendeu? Você tem outros itens da cesta básica que estão lá em cima. A inflação está batendo a casa de 4,75%. Então, onde é que nós estamos para tirar 33 milhões da fome? E o que é pior, é uma paulada atrás da outra, é fake news. É fake news, Isso é disseminação de informação errada. Isso chama-se misinformation, ou seja, desinformação. Agora, pior do que isso são os atropelos, diplomáticos, como o que aconteceu no fim de semana, que saiu em tudo quanto é lugar, está repercutindo bastante e ainda vai continuar repercutindo por muito tempo, a declaração da primeira-dama Janja da Silva a respeito de Elon Musk. Foi extremamente grosseiro o que ela fez com relação a um cara que vai ser o super-ministro de Donald Trump. Vamos, só para a gente discutir um pouco mais sobre isso, Jéssica, eu quero ouvir a sua opinião, vamos aqui a rever o que a primeira-dama disse, para você ter uma ideia da baixaria, usando palavras de baixo calão para uma primeira-dama. E olha aí, como é que foi? Vamos rodar aí. Que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Gerson Gomes. Como é que acontece uma situação dessa? O Elon Musk é um cara que daqui a pouquinho a gente vai mostrar, mas eu quero que você me diga o que você achou dessa fala da Janja da Silva. Moço do céu. É interessante porque eu não me lembro, talvez você possa até me ajudar, de nenhuma primeira-dama do Brasil, mesmo do período dos governos militares, que tenha perdido de tal maneira a postura ou a compostura diante da comunidade internacional como essa senhora acaba de fazer. E eu digo isso porque nós tivemos a dona Marisa como esposa do presidente Lula, que todo mundo sabia que era alguém muito humilde, muito simples, tinha vindo de uma vida muito dura, E, apesar disso, o que ela fazia? Ela se comportava muito calada, não interferia, procurava aparecer o mínimo possível e nos momentos em que tinha que estar ali a primeira-dama, ela se fazia presente, mas não falava, praticamente não se manifestava. Nós já tivemos outras surpresas no passado positivas. A mais recente, e nós vimos, por exemplo, a do Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique Cardoso, todo mundo dizia que ela tinha uma luz própria, era alguém que era uma intelectual, que poderia muitas e muitas vezes ajudar nas políticas públicas. Eu me lembro das OCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que foram criadas por ela, e ela tinha ali uma participação realmente presente. Então era alguém que surpreendeu positivamente, até porque ninguém sabia quem era Ruth Cardoso antes do presidente assumir. Ele vinha como ministro da Economia, assume a presidência, ele o intelectual. Aí quando você vai olhando tudo o que vai acontecendo, a maior surpresa que teve o presidente Bolsonaro foi quando ele deu oportunidade justamente da Michele Bolsonaro falar. E ele já deu várias entrevistas em que ele diz que ele se surpreendeu,
porque sabia que ela vinha da igreja evangélica, ela tinha a capacidade de se expressar, de falar em público, mas ele não sabia que ela tinha a capacidade de politicamente se manifestar e fazer diferença. Tanto que até hoje, quando ela junta ou fala em algum lugar, são multidões que se reúnem para ouvi-la. O que acontece com a atual primeira-dama do Brasil? A origem dela também é uma origem muito complicada. A relação dela com o presidente Lula, ela vem ali de uma funcionária lá do Paraná, lá de Itaipu, conhece o presidente Lula quando ele está preso, faz as visitas íntimas e ali eles têm uma relação, mas ela já traz na bagagem todo um estereótipo ou uma imagem muito desgastada. Então ela deveria, na minha avaliação, construir a sua imagem com muito mais recato, né, com muito mais cuidado. Mas não, nesses momentos, Paulo, aflora quem você verdadeiramente é. Então essa palavra de baixo calão, essa maneira dela se dirigir ao Elon Musk, que atualmente não é só mais um bilionário, não é somente um empresário da tecnologia, ele é alguém que todo mundo já sabe, foi indicado para ser alguém que vai integrar o governo Donald Trump. Então, o timing foi errado, a oportunidade foi errada, foi um tiro no pé, haja vista que eu soube, não sei se é verdade, você que está aí no Brasil pode me confirmar, que haveria a participação dela em um evento e que foi até cancelado, porque o próprio presidente Lula deve ter dito, olha, segura a onda, fecha a boca, ou como dizia, né, aqueles programas de humor do passado, né, que tinha a Magda, né, que falava, ou você até me lembrou hoje uma outra do nosso imaginário humorístico do passado, né, que quando abria a boca para falar besteira, né? Então, eu creio que há necessidade sim, Paulo, de segurar a onda, contê-la mais, porque o desgaste para o governo tem sido muito ruim. Eu te digo que em todos os jornais e mídias aqui dos Estados Unidos e da Europa, houve alguma menção a essa fala. Até porque o pessoal já gosta de botar lenha na fogueira, né, Paulo? Era a Ofélia, o Fernandinho e a Ofélia. Lembra da Ofélia? Ofélia, abra a boca só quando tiver certeza. Aí acontece um negócio desse. Isso me lembrou também uma fala, né, já do falecido Antônio Carlos Magalhães, que foi presidente do Senado, né, governador da Bahia, o ACM, que ele dizia que ele gostava de ir à casa da pessoa, porque quando chegava na casa da pessoa, ele prestava atenção na reação das esposas e dos filhos, porque isso retratava exatamente o que aquela pessoa falava sinceramente sobre ele dentro de casa. Então, quando ele chegava, a pessoa dizia, olha, isso aqui para a esposa é Antônio Carlos Magalhães, ele prestava atenção. Se ela fizesse cara ruim, é porque aquele, né, interlocutor ali, aquele conhecido, sentava o pau nele. Então, quer dizer, eram palavras muito sábias. E o que revela, né, uma expressão dessa, um comportamento desse da primeira-dama, é de que estão desesperados, que estão falando do Elon Musk a todo momento, e ela espontaneamente, né, sem controlar o ímpeto, sem controlar o subconsciente, obviamente, ela acaba soltando o que se fala em casa, o que se pensa em casa. E, obviamente, que nos Estados Unidos, o Elon Musk, o Donald Trump, vão entender, por mais que se peça desculpas, por mais que se justifique, né, que ela estava fora de si, não tem essa. Todo mundo já sabe o que essa turma da esquerda pensa do Trump e pensa do Elon Musk. Nós temos uma imagem agora aqui bem curiosa, que é para provar, vamos rodar essa imagem aí, por gentileza, do Elon Musk com o Trump no fim de semana, né, num torneio, né, num episódio do UFC, onde o John Jones, né, lutou e acabou se dando muito bem, e no final do evento ele acabou agradecendo a presença de Donald Trump, né, ali naquela luta, e foi lá e ofereceu o cinturão para o Donald Trump. Aí está, foi um momento ali de muita satisfação para ele, né? Um momento também de muita excitação para os presentes, mas o mais curioso é que o Elon Musk estava ali com ele, né? Estava ali com ele, do lado, e o Elon Musk colocou no X a seguinte pergunta, né? Guess who? Né? Adivinha quem? Aí ele está lá, ele está o tempo todo com ele. Nós temos também imagens, né, do Elon Musk num avião
do Donald Trump, viajando com ele, jantando com ele, com a família dele. Ou seja, é um nível de intimidade agora gigantesco. É o homem mais forte que nós vamos ver dentro do governo Trump. Olha só, com todo mundo ali, né, a família, aí está a imagem do Elon Musk com Donald Trump, o Dana White lá no fundo, o filho de Trump também ali atrás. Ou seja, irmão, o cara está com um poder gigantesco, né? Poderia se chamar aí de vice-presidente dos Estados Unidos. Vai ser um super-ministro, vai tratar da economia dos Estados Unidos, porque vai tratar do corte de gastos, e isso vai reverter em benefício para o povo americano. Então, para você chegar e falar uma palavra dessa, fuck you, Elon Musk, isso é grosseiro, isso é discurso de ódio, isso é tudo que você puder imaginar de ruim. Se fosse ao contrário, você já imaginou o tamanho de problema? Imagine se fosse, por exemplo, a esposa do Donald Trump mandando o presidente brasileiro, né, fuck you, Mrs. Lula, né? Poxa vida, ia ser um negócio extremamente aberrante, né? Você viu aí com essa proximidade, o Elon Musk acabou dizendo que, né, ele rebateu de uma forma até elegante, né? Disse que deu uma risada e disse que eles irão perder as eleições em 2026. Você concorda com ele, Gerson? Exato, você estava falando, eu estava procurando aqui no meu Twitter, no meu X, essa expressão que ele usou e acaba que você mencionou. A resposta dele foi curta, grossa, de certa forma, porque ele não entrou na polêmica, mas ela foi muito objetiva, porque é clara, precisa e concisa, né, como a gente diz nas Forças Armadas. Porque ele disse o seguinte: olha, vocês vão perder a eleição. Porque aqui nos Estados Unidos, todos sabem que o presidente Trump, ele venceu por uma conjugação de fatores. E ele ainda tem uma rejeição muito grande. Ele foi nesse evento que você falou e ele é ovacionado, de fato, mas é um nicho. Existem áreas dos Estados Unidos que realmente aclamam o presidente Trump, mas também existem muitas setores ou áreas dos Estados Unidos em que ele ainda é visto com muita desconfiança e até mesmo com rejeição. E como é que ele conseguiu essa vitória no colégio eleitoral tão expressiva? Porque ele avançou sobre o eleitorado de centro e, inclusive, os independentes e democratas moderados. E você veja que uma atitude dessa lembra ao Elon Musk que aqui nos Estados Unidos não foi tanto o Trump que venceu, mas foi o Partido Democrata com as suas atitudes exageradas que afastou o eleitor e a população, inclusive latina, inclusive dos negros, inclusive os tradicionais jovens da área do Vale do Silício, como ele mesmo, que vem da área de tecnologia e já falou que antigamente ele votava com o Partido Democrata. A própria Tulsi Gabbard era uma ex-candidata a presidente do Partido Democrata. O próprio Robert Kennedy Jr. era candidato pelo Partido Democrata, se lança como independente. Todos eles trazem uma bagagem do histórico de serem pessoas afastadas do Partido Republicano e muito mais próximas da esquerda. E por que eles migraram para a campanha do Donald Trump? Migraram porque a esquerda aqui nos Estados Unidos, ela se afastou tanto do senso comum ou de uma postura próxima ao cidadão comum, dos interesses do cidadão comum, que acaba que passa a Donald Trump o protagonismo nos interesses do trabalhador, que é gasolina mais barata, aluguéis caindo, economia se restabelecendo, você podendo de fato ter uma vida normal. E é isso que infelizmente, essa senhora não entende. Quando ela faz a polêmica e xinga o Elon Musk, ela não entende que esse empresário hoje, ele está priorizando dar parte do seu tempo para ajudar o país a se levantar e trazer a classe média de volta para o ambiente de desfrute do que é a liberdade aqui nos Estados Unidos. Parece que ela não entendeu, ela ainda está pensando que a treta do Alexandre de Moraes com o Elon Musk proibindo o X, achando que ele é alguém e que, na verdade,
o Elon Musk é muito mais importante, talvez, para o Brasil do que a própria primeira-dama do país atualmente, embora ela não reconheça essa estatura, infelizmente. A dimensão é tão ampla, Gerson, que não cabe na capacidade de compreensão dela. Essa é a grande verdade. Mas, Gerson, agora vamos falar de outro tema que preocupou bastante. Foi um tema que a gente abriu o programa hoje com ele. A gente vai dormir com uma iminência de paz e acaba acordando com a possibilidade de uma outra guerra mundial. Nós falamos sobre isso, sobre essa possibilidade da Ucrânia atacar a Rússia com mísseis de longo alcance. Se fizer isso mesmo, para aproveitar o tempo que resta de Biden na presidência, isso pode dar muito ruim, né? Principalmente para o Volodymyr Zelensky. E qual é a sua visão dessa possibilidade? Na verdade, Paulo, nós estamos vivendo o mesmo período já de duas outras etapas, na verdade 3, porque não podemos dizer assim, em que o conflito ele marcha para entrar no inverno. O inverno ali na Europa é uma fase em que as operações militares, elas quase que ficam estacionadas. E nós temos um outro evento se aproximando muito rapidamente. Além do inverno, a chegada de Donald Trump ao poder. Nós sabemos que a posição do presidente Trump, do seu vice-presidente, o J.D. Vance, é de realmente acabar com o conflito ali no leste da Europa. Alguma coisa ele fará para que esse conflito acabe, até porque o conflito não é entre a Rússia e a Ucrânia. A bem da verdade, o conflito desde o início é entre a Rússia e os Estados Unidos. A Ucrânia não teria condição nenhuma de enfrentar a Rússia se não tivesse sido respaldada pelo Ocidente, pela OTAN e, por que não dizer, pela própria posição à época do governo Biden, que escalou o conflito propositalmente. Ele tinha objetivos. Muitos de nós pensamos que a Rússia tem a capacidade realmente de desestabilizar a Europa com uma guerra nuclear, mas isso não interessa nem mesmo a Rússia. A verdade é que, nesse momento, a Rússia está fazendo uma campanha militar na região de Kursk, tentando retomar aquele bolsão no seu território que os ucranianos avançaram e, ao mesmo tempo, se prepara para as negociações que virão. E não há como evitar que, logo no início do governo Trump, e há quem diga que ele já, inclusive, contactou o próprio presidente Putin, há quem diga que há contatos feitos de alto nível já do Departamento de Estado para alinhavar a presença de uma força de paz em uma zona desmilitarizada. E o que aconteceu essa semana que não fala, e eu não vi ninguém falando sobre isso? Na verdade, essa declaração do Biden é uma resposta a um grande ataque que foi feito pela Rússia esta semana em cima das infraestruturas críticas de energia. A Rússia fez um ataque que praticamente obrigou as usinas nucleares da Ucrânia a desligarem a transmissão, porque atingiu várias linhas de transmissão e estações que alimentam regiões inteiras do país que ficarão não somente sem energia elétrica para aquecimento, mas também para fornecimento de água e até mesmo para bombeamento de esgoto. Isso que foi feito durante a semana já é um ataque de preparação para o inverno e para as negociações. Então, muito desse anúncio, Paulo, tem muito da retórica. Eu lembro que, por exemplo, o sistema Astros brasileiro, ele é muito parecido com o sistema que está sendo usado lá na Ucrânia e que também tem um míssil, podemos dizer, porque ele é um foguete que já se transforma num míssil, que atinge 300 quilômetros. O Brasil, ele tem o desenvolvimento exatamente dessa mesma arma. O sistema Astros brasileiro é muito parecido com o sistema que está sendo utilizado americano lá, que é um sistema que se movimenta, você dispara, se movimenta, é um sistema de lançamento de foguetes muito sofisticado. Só que os Estados Unidos não autorizavam a utilização desses com alcance de 300 quilômetros. Agora, parece que liberou, mas liberou por quê? Porque ele quer deixar a Ucrânia com capacidade de atingir as bases aéreas e a logística da Rússia para evitar que ela avance mais, porque as negociações virão. Eles querem deixar um equilíbrio. E, por outro lado, os russos
estão correndo contra o tempo também, porque eles sabem que na hora que o Donald Trump assumir, haverá algum tipo de um tem que ceder de um lado, de outro, terá que haver algum tipo de acordo. Então, Paulo, do ponto de vista militar, eu creio que é muito mais conversa e preparação para um momento de distensão que vai acontecer logo em seguida, do que realmente uma possibilidade de escalar para uma guerra nuclear. O próprio presidente Trump ele usou essa retórica, ele diz que o Biden está querendo escalar o conflito para já passar para ele uma situação muito mais complexa, mas eu creio que o Putin também sabe disso, e ele também não vai passar o recibo, não vai escalar porque ele prefere, na minha avaliação, esperar o Trump assumir, porque para ele será muito mais vantajoso. Eu gosto de conversar esses assuntos militares contigo, Gerson, porque você tem um profundo conhecimento em razão do seu background, né? Você é um coronel do Exército, conhece bastante disso aí. E já teve em várias missões, né, de situações de conflito, como no Haiti. Mas eu acho que a bola da vez agora, a carta na manga, está com o Volodymyr Zelensky, só vai depender dele. Porque se ele tiver interesse agora, antes que Biden saia do poder, deixe a Casa Branca, ele vai disparar os mísseis, porque ele avisou hoje que agora os mísseis vão falar por si mesmos. Ou seja, ele pode disparar esses mísseis, que nós estamos agora com a imagem deles aí, esses mísseis podem ser disparados ao longo dessa semana ou da semana seguinte. E nós temos ainda 2 meses pela frente. A dúvida é, ele vai disparar esses mísseis contra a região de Kursk apenas? É provável que sim, porque ele domina a região de Kursk para depois negociar, como você falou, com o Vladimir Putin, do seguinte, olha, você deixa a região que você assumiu, né, na Ucrânia, e a gente também te devolve a região de Kursk. Então, acabou por aí. Não importa que você tenha ali em Donetsk e a outra região da Ucrânia que tenha, essas duas regiões tenham ali habitantes que dominam o idioma russo, que vivem a cultura russa, não interessa, está dentro do território ucraniano. Não é da Rússia. Se essas pessoas estão incomodadas com essa situação, que arrumem suas malas e se mandem de volta para a Rússia. É o que Zelensky quer. Então, me parece que ele deverá usar esses armamentos para o domínio total dessa região de Kursk, para depois negociar quando o Trump entrar. Entendeu? Porque, caso contrário, vai ficar complicado. Se ele disparar qualquer míssil desse, não é, para qualquer outra região que não seja a região de Kursk, aí a coisa pode realmente ficar complicada. A pergunta é, será que Vladimir Putin aguenta até a posse de Donald Trump? Só para a gente encerrar uma avaliação sua. Não, a sua fala faz todo sentido. Você cria um poder de negociação melhor, fica mais equilibrado, é óbvio. Mas a gente não pode esquecer que a Rússia já invadiu 4 oblasts. Ela já tem toda a região de Kherson, já tem toda aquela região de Zaporizhzhia, toda a parte do Donbás dominado. Embora tenha tido esse bolsão ali em Kursk que realmente a Ucrânia avançou, nós que olhamos a logística militar, a gente sabe que não há a menor chance da Ucrânia aprofundar essa operação, não por falta de militares ou de armamento, mas por falta de cauda logística. Você não tem como sustentar uma penetração maior no território russo. E os russos sabem disso. A lógica militar, a manobra militar, ela é dominada por todos os generais de todos os exércitos que estudam. Então, esse momento é um momento essencialmente de você buscar as melhores condições para encarar o inverno e a negociação que virá logo em seguida. É claro que a Ucrânia, ela foi invadida. É óbvio que a Rússia é a errada nessa história. Mas eu ouso te afirmar que a Crimeia não será sequer colocada na mesa de negociação por causa da base naval de Sevastopol. E também a área do Donbás, que você se refere, também não entrará na negociação. Talvez, eu imagino, se fosse fazer a minha aposta, eu diria que parte de Zaporizhzhia, incluindo as usinas nucleares ali, que é a maior usina nuclear de toda a Europa, são 6 reatores, a parte industrial ali do litoral do Mar de Azov, talvez ali Mariupol, alguma coisa de Kherson ali, talvez ali
tem algum tipo de negociação, mantendo o suprimento de água para dentro da península da Crimeia, na negociação. Então, algumas coisas vão acontecer, mas a gente não terá aquela Ucrânia que tinha nem em 2014 e muito menos a que tinha em 2022, Paulo. Nós temos agora que torcer para que o conflito termine e que a Ucrânia seja reconstruída, porque agora o que eu creio que o Trump vai propor é um grande projeto de reconstrução da infraestrutura da Ucrânia, a União Europeia participando e tropas da OTAN servindo ali de uma zona tampão, de uma zona desmilitarizada, com forças de paz integradas pelos próprios europeus. Eu creio que essa será uma negociação muito parecida com o que vai ser proposto por Israel para a reconstrução da faixa de Gaza, também com países árabes ali sunitas do Golfo Pérsico. Então, já está tudo alinhavado, Paulo. Na verdade, isso é muita retórica, mas o que vai acontecer já está sendo ajustado por debaixo do pano. E o Zelensky, claro, ele tem que jogar para a torcida, ele tem que fazer bonito para a sua própria população, ele não deixa de ser um herói para o seu país, porque ele resistiu até agora, mas ele sabe que sem o dinheiro dos Estados Unidos, acabou. Infelizmente, foram 3 anos em que a Ucrânia foi completamente destruída e a União Europeia privada de uma energia barata ali da Rússia. Vamos ver o que vai acontecer nesses 4 anos de governo Trump. A Crimeia foi tomada em 2014. Era realmente uma época bem diferente do que é hoje. Tomara mesmo que você esteja corretíssimo, viu, Gerson? Vamos rezar para isso. E tudo indica que sim, porque os caras lá da NATO, da OTAN, né, na Holanda, na Polônia, na França, estão doidinhos para o pau torar. Eles querem mesmo fornecer ali mísseis porque eles acreditam mesmo que só na violência vão conseguir parar Vladimir Putin, porque eles estão com medo de serem invadidos depois também. Mas é como você disse, vamos ver como é que se desenrola isso nesses próximos dias. Gerson, muitíssimo obrigado. Chegamos ao final, não temos mais tempo para nada. Obrigado, viu? E nos vemos de novo na sexta-feira. Aliás, amanhã, né, nós temos aí um programa nesta terça-feira ao meio-dia que eu vou contar com você. Tudo bem? Já está feito o convite aqui. Abraço, viu, Gerson? Vamos sim, vamos conversar amanhã e sexta-feira, se Deus quiser. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, não deixe de comentar e dar um like. Também peço que você, se ainda não for inscrito, que se inscreva no nosso canal, porque isso nos ajuda muito. Vai lá e clica em se inscrever rapidinho. Um grande abraço, obrigado por tudo, obrigado pela companhia e nos vemos de novo nesta terça-feira. Até lá!